Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanham aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas. Esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. E aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Assistam os outros vídeos que ficam aqui gravados. Os assuntos são sempre ligados ao universo das artes. Então, a gente tem entrevista, visitas em exposições, enfim, tudo que pode auxiliar vocês na hora de adquirir uma obra de arte, porque quanto mais a gente escuta falar sobre arte, mais a gente vê a trajetória dos artistas, sejam arquitetos, escritores, pintores, todo esse universo auxilia bastante a gente a definir exatamente aquilo que a gente gosta e adquirir obra de arte, agregando o verdadeiro valor que deve ter uma obra de arte, que é trazer para você uma sensação, uma lembrança, algo com aquilo que você se identifica. Então, o nosso trabalho é esse. Eu espero que vocês curtam e que assistam o vídeo até o final. Não esqueçam de dar o seu joinha, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube leve o conteúdo para mais pessoas. E com isso a gente vai aumentando esse clube grande de gente apaixonada por arte e que gosta de bater papo sobre esses assuntos e trabalhar a sensibilidade e também se amparar, né, de uma certa forma, tendo uma segurança maior na hora de fazer uma aquisição em obra de arte, né? Então esse é o nosso objetivo. E hoje o bate-papo é super interessante. Eu estou indo lá para a Livraria da Vila, que é em Pinheiros, aqui em São Paulo, na rua Fradique Coutinho, que vai ter o lançamento do livro de Gilvan Ribeiro, jornalista e escritor. E o livro que ele está lançando hoje já fez o lançamento lá em Salvador, na Bahia, foi um maior sucesso, eu espero que seja aqui também em São Paulo. E o tema é a saga dos escravizados africanos muçulmanos que falavam em árabe contra o domínio dos senhores brancos. O título do livro é Malês, os escravizados da Bahia e o seu legado. Eu acho que é um tema super interessante, que se vai debater bastante a questão do racismo. Eu acho que é um momento muito apropriado, né, para fazer o lançamento desse livro e a gente discutir esse tema. Então eu vou para lá bater um papo com ele e fazer um pouco umas fotos e ver o que está acontecendo lá no movimento todo do lançamento do livro de Gilvan Ribeiro, Malês, os escravizados na Bahia e o seu legado. Então eu espero que vocês curtam, assistam até o final, não esqueçam, deem lá o seu joinha e se inscrevam aqui no canal. Se você está assistindo o vídeo pela televisão, no YouTube, lá você não consegue fazer isso. Então entra no YouTube e no celular, dá lá o joinha e se inscreve no canal. É uma forma de você nos ajudar a chegar cada vez a mais pessoas. Espero que vocês curtam e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Olá, então agora estamos aqui na Livraria da Vila, em Pinheiros, em São Paulo, na Fradique Coutinho, para fazer o acompanhamento aqui do lançamento do livro do nosso querido jornalista e escritor Gilvan Ribeiro. Gilvan, me conta um pouquinho da história desse livro, como é que começou isso, de onde vem todo esse seu interesse por essa temática, me conta um pouquinho disso. Então, eu me deparei com uma história que eu não conhecia, né, que me foi sonegada na minha formação escolar, há cerca de 4 anos só, ao ler Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, no qual ela dedica um capítulo, embora seja uma ficção, é muito embasado historicamente, ela mistura personagens fictícios com reais. E aquilo me encantou, eu fui atrás, comecei a pesquisar, li outros livros, trabalhos acadêmicos, e eu queria popularizar essa história, né? Eu sou um contador de histórias. Eu achei que se usasse recursos do jornalismo literário, que nos permite recriar cenas, não é nada inventado. Tudo que eu conto ali realmente aconteceu, com base em pesquisas. Existe no Arquivo Público da Bahia o dossiê ali, né? É um processo judicial e policial com os depoimentos dos presos, das testemunhas. E a partir daí eu pude recriar muita coisa. Por exemplo, acho incrível essa história, que uma briga de casal
de repente mudou totalmente o curso do Levante. Interferiu muito no desfecho da história. Então eu recrio essa briga de casal com base no depoimento dela. E outras cenas como essa. Não é o livro inteiro que foi possível, mas algumas passagens eu recrio, dando emoção também, né? Eu tentei evitar aquela coisa meramente de relato só histórico. Então tem a pesquisa histórica, mas ela vem embalada numa narrativa com emoção, né? Porque, por exemplo, tem uma outra passagem quando eles são surpreendidos. Eles não estão esperando ali, era para estourar mais tarde a revolta. E por causa da delação, eles acabam surpreendidos num porão ali onde eles estavam reunidos. E aí, que eu fico imaginando, né? Evidentemente eles não estavam frios ali, calmos. Essa temperatura que eu acho que dá para passar com jornalismo literário, porque eu já fiz até teatro também, teatro estudantil. Então tem essa coisa de você se colocar no lugar do personagem. Imagine só ali dezenas de revoltosos africanos confinados num lugar extremamente pequeno, escuro, num calor terrível, como, né, imagine em janeiro, no dia 25 de janeiro, dia 24 para 25. Então eu vou passando isso, sabe, aquela sudorese, eles suando, frio e a troca de olhares. Assim fiz com a briga do casal também, quando vai subindo a temperatura. Agora, o livro é baseado, claro, nos fatos reais, mas existe alguma ficção também? Não existe ficção alguma. 100%? É 100% baseado em fatos reais. O que existe é essa recriação das emoções. Alguns diálogos, tanto que não é o livro inteiro tem diálogo, onde me permitiu reconstituir diálogos a partir dos depoimentos deles. Então, às vezes dá para reconstituir diálogo. E aí eu reconstituo como se tivesse visto ele acontecer. Mas é tudo com base nos depoimentos. A única coisa é que eu coloco uma emoção ali, né? Então, eu dou o direito de também dar aquela temperatura, às vezes até o pensamento, né? Então, por exemplo, imagine uma mulher que brigou com o marido e foi abandonada. Ele arruma a mala, vai embora, ela volta para casa, parece que passou um furacão por ali. Objetos jogados no chão, ele levou inclusive alguns objetos de uso compartilhado, ou dela. Então ela está com um misto de raiva, de mágoa e ao mesmo tempo tentando proteger o pai dos filhos dela. Porque ela imaginava que o desfecho seria trágico, né? Então, assim, não é unilateral, não tem aquela coisa de um pensamento único, porque ela estava com sentimentos contraditórios. Qualquer ser humano estaria ali. Então, a partir dali, dá para recriar suas emoções. Aquela mulher, que às vezes era pintada como uma traidora, alguém que foi lá simplesmente para prejudicar o seu povo, para evitar que eles conseguissem a liberdade. E não é, ela estava evidentemente numa contradição. Então tudo isso eu passo, né? É o Muniz Sodré que faz a quarta capa e a orelha do livro, é um grande acadêmico, né? Eu fiquei muito lisonjeado assim, né, esse é o Raimundo Bujão, que veio de Salvador especialmente para o lançamento do livro. Oh, que prazer, boa noite. Gato Félix, boa noite, um dos fundadores dos Novos Baianos. Muito bem. Muito prazer. Alegre, feliz de estar aqui com vocês. Prazer mesmo. Bom. Então, quando o Muniz Sodré aceitou fazer, e ainda foi elogioso, nossa, foi um sonho, né? Porque ele diz que é um trabalho inovador, justamente por eu usar recursos do jornalismo literário, que é uma coisa que normalmente se usa para fazer grandes reportagens ou livros de biografia, num fato histórico. E também trago para o presente, não se esgota simplesmente na narrativa histórica. Com a ajuda de intelectuais negros, o próprio Raimundo Bujão, filósofo, também, além da militância no movimento negro, ele tem uma formação muito sólida acadêmica na filosofia, tem Jurema Werneck, Luana Tolentino, Átila Roque, um grande historiador, enfim, tem vários intelectuais negros que me ajudam a fazer uma reflexão de que
se passou tanto tempo, né, lá do século XIX até para o século XXI, e a gente ainda tem em pauta vários assuntos que incomodavam os negros naquela época, que estão válidos até hoje. A dificuldade de acesso à educação, essa discriminação que os expulsa da sala de aula, porque é um ambiente escolar violento para as crianças negras. Então tudo isso é discutido, a questão jurídica também, né? Hoje é permeado o sistema jurídico brasileiro por essa discriminação, pelo preconceito. O sistema carcerário está majoritariamente ocupado por pessoas negras, muitas sem julgamento. É uma grande diferença, né? Se um negro é pego com uma pequena quantidade de droga, às vezes nem tem, é plantado, ele pode ficar muitos anos na prisão, esquecido ali, às vezes sem até o devido processo judicial. Enquanto tanto playboyzinho aí é pego e não dá nada. Então, assim, há uma diferença muito grande de tratamento ainda entre a população branca e negra. Então, tudo isso eu trago, são questões urgentes, e a minha intenção com o livro foi essa, trazer essas discussões, mostrar um fato histórico que eu, imagine só, com jornalista, com formação e tudo, não tinha estudado na escola. Né? Exato, esse é um tema que eu queria abordar com você, porque não se fala disso, né? Dos escravizados, dos muçulmanos, né? Dos negros vindos que falavam em árabe, né? Isso tudo é uma coisa que para nós não se coloca no colégio, né? Sim, até porque tentavam desumanizar os negros, como se fossem primitivos, né? E essa história é muito bacana, que ela evidencia a sofisticação intelectual desses negros, que eram letrados em árabe, em face de uma sociedade brasileira majoritariamente analfabeta. Então eles eram intelectualmente superiores aos seus senhores. Isso eu acho muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. E dentro dessa tua experiência toda, porque eu sei que você vem da área de esporte também, né? Como você encaixa a arte dentro desse contexto? Você acha que as pessoas com quem você conversa, elas se tornam mais sensíveis a partir do momento que elas têm um contato maior com a arte? Ou você não conseguiu avaliar se de fato as pessoas que têm mais contato com a arte são mais sensíveis também e mais críticas ao racismo? Se as pessoas têm uma visão mais humanizada, aquelas que estão mais ligadas ao contexto da arte, à apreciação e ao amor à arte, se elas são mais sensíveis e mais críticas, né, com relação a todo esse problema que a gente enfrenta do racismo. O que você acha? Sem dúvida, né? Inclusive a própria cultura negra, ela é permeada pela arte, né? Nós temos grandes artistas negros e de uma forma geral, a arte, claro, leva ao desenvolvimento da sensibilidade e leva até uma convivência melhor, né? Então, por exemplo, até o próprio Casagrande, você falou do esporte, né? Eu fiz a biografia dele, Casagrande e seus Demônios. Ele é muito ligado à arte, ele já produziu Adonirando, por exemplo, foi um show espetacular com o repertório do Adoniran Barbosa no Teatro Municipal. Então, quer dizer, ele está sempre indo a cinema, teatro, produzindo música, ele entende de música. E então isso torna um jogador muito especial, né? Se a gente compará-lo com tantos outros, que são alienados e tal. Então, assim, politicamente ele é atuante, ele tem uma posição antirracista, anti-homofóbica, qualquer tipo de discriminação o Casagrande combate, né? Então, eu acho que ele ocupa um lugar muito especial ali entre os jogadores, justamente porque a arte o levou a ser dessa maneira. Então, pessoal, a gente está aqui com o nosso querido Gilvan Ribeiro, e o objetivo do nosso canal é justamente fazer com que todas essas conversas, esses assuntos, que são assuntos ligados sempre ao universo das artes, traga para vocês a capacidade de desenvolver uma sensibilidade maior, porque isso com certeza auxilia na hora que você vai fazer uma aquisição em obra de arte, porque a gente foge daquela coisa do investimento meramente, né, que você compra uma assinatura e você passa a adquirir uma coisa que você gosta, e o que você gosta está muito ligado a tudo aquilo que você escuta. Então esse tipo de conversa, esse tipo de livro que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, é super importante para que a gente tenha um olhar mais sensível, inclusive na hora de fazer uma aquisição em obra de arte. Então eu estou imensamente agradecida a você
por poder estar aqui, participar desse evento, e eu espero que muitos mais venham e que esse livro seja um grande sucesso, porque nós precisamos de pessoas como você, que discutem esses temas que são tão fundamentais e que a gente tem que ser realmente muito combativo e temos que parar com o racismo, acabar com essa discriminação e ver que todos os seres humanos são iguais. E a arte nos auxilia muito a isso, trabalha a nossa sensibilidade e a gente tem que integrar, sociabilizar e parar com essa diferença, com essa discórdia, com esse ódio, né? Então, muito obrigada, muito prazer, muito bom estar aqui e até a próxima, né? Vamos fazer muitos mais papos por aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, sigam aqui o Gilvan Ribeiro, comprem o livro dele, vamos comentar a respeito. Combinado, pessoal? Os modelos que tem estudo do Estado, a Hannah Arendt desenvolveu o modelo, ele é incapaz de mostrar a magnitude do que é o Estado brasileiro, tal qual ele se constituiu no Brasil. O Gilvan traz isso no texto. Ele parte de um acontecimento extraordinário, que é a Revolução do Haiti, a mais importante revolução que ocorre nas Américas. Nós conhecemos muito a Revolução da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, mas não falamos da Revolução do Haiti, de 1789 a 1804. Essa revolução foi importantíssima por várias razões. Primeiro que ela assombrou a América. Toda a América ficou assombrada, com os revolucionários do Haiti. Lucien de Laventure foi o cara que desenvolveu, o grande general que desenvolveu esse projeto, derrotou Napoleão, que tenta reconquistar e retomar a ilha. Mas tem um aspecto fundamental. A Revolução levou a radicalidade do sans-culottes, que os franceses não adotaram na Europa, para as Américas. E radicalizou essa perspectiva. Foram mortos todos os colonizadores brancos escravocratas, foram mortos os colaboradores pardos e foram mortos os colaboradores negros. E instituíram a regra de que a humanidade deveria ser universal, não os homens singulares franceses que se diziam universais. Essa foi a grande sacada da Revolução do Haiti. E ela despertou uma onda do temor negro nas Américas. Essa revolução, ela desperta o medo de grupos ligados à colonização que dominavam a máquina dos estados imperiais naquele período nas Américas. Isso trouxe o medo da onda negra. É aí que está o pano de fundo do trabalho de Gilvan. Mostrar que essa revolução do Haiti criou o pano de fundo dos estados que iriam surgir nas Américas a partir do século XVIII e século XIX. A Revolução toma um pico em 1804 no Haiti e a família real chega no Brasil em 1808, com todas as pré-condições estabelecidas pela escravização. É o que nós chamamos de descartabilidade humana, é um processo de massacre de 4,8 milhões de africanos e africanas, 3,5 milhões de indígenas em curto período de tempo, criou a descartabilidade humana que a gente vê no Brasil ainda hoje. O Brasil é o país que mais mata negros, mais mata mulheres, mais mata gays, mais mata lésbicas, mais mata trans, mais mata pobre, mais mata indígena. Não há paralelo em nenhum lugar do mundo, essa descartabilidade humana que está no texto. A ideia da subcidadania, um grupo totalmente alienado de qualquer exercício da cidadania. O Estado Democrático de Direito é uma prerrogativa da classe média branca brasileira. O Estado Democrático brasileiro não vige nos remanescentes quilombos, não vige nas terras demarcadas indígenas, não vige nos presídios, não vige nas favelas. O Estado Democrático de Direito é uma fabulação, como diria o Milton Santos, no Brasil. E a ideia do apartheid, essa sim é uma questão fundamental que o livro vai tratar. A questão do apartheid que cristalizou um circuito de vulnerabilidade branca e um circuito de privilégio branco e um circuito de vulnerabilidade negra.
Então, essas pré-condições estão no livro. E nos ajuda a entender o Estado brasileiro hoje. Como é que se desenhou esse Estado assustador no Brasil? Essas pré-condições constituíram um Estado com dois mecanismos importantes que o livro tenta trazer um pouco dessa história, dos mecanismos de coerção e persuasão do Estado brasileiro. De coerção, a repressão, a judicialização, o encarceramento e o aniquilamento, que é a história do homem negro no Brasil. É um processo de encarceramento, né? Deu-se esse processo nos malês e se estendeu para a história do Brasil. A judicialização, tem estudo interessante do estudo de violência da USP, que mostra que um homem negro tem mais chance de ser criminalizado que um homem branco. Por exemplo, haja visto os casos de condenação por posse de drogas, né? Um negro com um cigarro de maconha é considerado traficante, o menino branco que estava levando 35 quilos de cocaína no helicóptero do pai era considerado consumidor. Né? Então, essa é a ideia da judicialização, do encarceramento. O Brasil é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, estão atrás dos Estados Unidos. Cada 4 pessoas encarceradas, 3 são negros e negras. Né? E esse processo brutal do aniquilamento da população negra. Então, é um mecanismo que surge da revolta dos malês, um modelo de Estado que tem como pressuposto a interdição do reconhecimento da humanidade da população negra. Então, a barbaridade, a bestialidade, que foi um episódio marcante em Salvador nos anos 30, do século XIX, e se tornou mais cristalizado na revolta dos malês. E, ao lado disso, um mecanismo de persuasão que persiste até hoje no Brasil. A universidade, que é criada no ensino superior em 1808, as faculdades de medicina de Salvador e Rio de Janeiro, que cristaliza a política do chamado racismo científico, vira moda no Brasil, cria mecanismo no Brasil. A imprensa brasileira, que nasce em 1808, lugar do Rio de Janeiro, que pela primeira vez traz o negro como objeto, não mais como sujeito. Isso está marcado na imprensa brasileira. E a forma de pensar e desenvolver a cultura no Brasil a partir de 1808, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, o livro traz essa ideia. E por que ele é contemporâneo? Porque é essa ideia que vai fundar o país, o Estado brasileiro no século XX. Todas as constituições brasileiras vai criando esse mecanismo. A de 1824, a de 1891, a de 1934, que é de deixar os nazistas invejosos. É um capítulo relevante relativo à educação, de que a educação tem que ser eugenista no Brasil. A de 37, que institui o Estado Novo e essa fabulação da democracia racial. A de 46, que poderia ser a mais avançada de todas elas, só avançou no sentido de reconhecer a diversidade religiosa. A de 67, da ditadura civil-militar, que cristalizou essa política, inclusive tirou a discussão étnico-racial do centro brasileiro, e só vai retomar esse debate em 1988, com a Constituição chamada Cidadã. Então, há uma cristalização do Estado brasileiro nesse mecanismo. E eu acho que o livro nos ajuda a entender esse mecanismo de segregação que nós temos no Brasil. Cristaliza a ideia do acesso à renda, cristaliza a ideia do acesso à cultura, cristaliza a ideia do acesso ao território, cristaliza a ideia do acesso ao poder político. O livro, na minha opinião, dá várias contribuições, mas acho que uma das mais relevantes é essa de desnudar a genealogia do Estado brasileiro, onde a violência, a brutalidade se autonomizou em relação ao Estado. Mesmo os governos democráticos, estaduais e federais são incapazes de barrar esse mecanismo, que aquilo que Garcia Ribeiro falava, de um liquidificador humano que é a sociedade brasileira. Então, o Gilvan trouxe esse debate, por isso que nós somos muito alegres e felizes no movimento negro. Há um certo tempo, desde os anos 80, nós temos nos debruçado nessa discussão. O João fez parte de uma campanha que nós fizemos no final dos anos 80 e anos 90, chamado Não Matem Nossas Crianças. A gente fez um levantamento a partir da instituição de jovens encarcerados na FUNABEM, né, que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, era egresso da FUNABEM, e fizemos um mapeamento na época de 335 jovens mortos, por matadores profissionais e tal. Hoje, nós estamos perto de 60 mil jovens mortos, de acordo com o Atlas da Violência, sem considerar as mortes por fome e outras mortes que não são registradas.
Então, é importante, eu acho, entender a genealogia do Estado brasileiro, porque ela traz 3 questões importantes que o livro nos ajuda a entender isso. A primeira, o que é a necropolítica, essa ideia da política da morte, como é que o Estado se constituiu dessa natureza. A ideia dos marcadores, dos corpos matáveis, gênero, étnico, racial e gênero, e a necessidade política de se desenvolver mecanismos para fazer esse enfrentamento. Então, eu recomendo com muito entusiasmo o livro, porque é uma pequena célula crítica e criativa da genealogia do Estado brasileiro, contado de uma forma muito bonita do ponto de vista do jornalismo cultural e da riqueza de detalhes e dos depoimentos. Só queria encerrar com uma que eu chamo a grande sacada, a grande sacada. Ao final, para mostrar essa conexão entre esse passado, que não é tão passado, que está presente na realidade social, Gilvan decidiu entrevistar ativistas do movimento negro, ativistas de proa do movimento negro, que nesses últimos 40 anos estão fazendo esse debate no Brasil. E é assustador, né, o que se vê nas falas. Né? Então, o legado é o legado negativo da constituição desse Estado brutal, destruidor, necropolítico, mas o legado da luta política das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, de recuperar a dignidade e a humanidade da população negra. Então, esse é um dos grandes méritos do trabalho, e foi um prazer poder fazer a apresentação, não à altura do trabalho, mas tentou pelo menos dialogar com a questão que nos parece fundamental, que é essa questão da genealogia do Estado brasileiro. Parabéns, e para nós é uma honra poder estar aqui. Para você que nós fizemos o lançamento na semana passada, hoje, há 8 dias, em Salvador, e fiquei atentado pelo convite de estar aqui hoje, porque já sentia que seria mais uma... Esse é o Bujão. E eu já agradeço a todas as pessoas presentes e os que estão chegando, dizendo para vocês que se trata de uma obra extremamente rica, importantíssima, e que tem uma especialidade nesse livro que teve assim, o brilho e a energia positiva do nosso amigo e irmão professor Juarez Tadeu, ele chama de Juarez Xavier, eu só chamo de Juarez Tadeu, que é como a gente se conhece na militância, que traz um prefácio que faz desse livro uma obra recente. A Revolta dos Malês, daqui a 2 anos, vai completar 190 anos. Então esse livro surge num momento de extrema riqueza, porque ele pode ser o sustentáculo de um processo histórico que pode mudar a realidade da história brasileira, fazendo com que as pessoas possam entender que o passado não está tão distante como a gente imagina. As questões que lá se levantavam, ela traduz hoje nesse livro. E eu queria, ele até me perguntou, mas Salvador teve música e tal, aí tem como é que faz São Paulo? São Paulo deve ter muita gente que faz também música. Ele disse, não, porque tem Dinho Blues, aí o Dinho Blues é uma figura que todo mundo conhece. Então tem tudo a ver, mas o minimal também faz parte das ferramentas que nós utilizamos como resistência e por estarmos aqui vivos. Então eu queria uma salva de palmas para Dinho Blues. E a gente vai com música, porque é exatamente a música a ferramenta mais eficaz para propagar a luta de resistência do povo negro no Brasil. Muito obrigado e uma boa noite.
agora a espetacular confraternização nesse lindo lançamento do livro de Gilvan Ribeiro Malê, A Revolta dos Escravizados na Bahia e seu legado, com um lindo debate super enriquecedor e tão importante nos dias de hoje, tratar desse tema tão difícil que é o racismo. Valeu muito a pena e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui e fiquem aí com mais alguma coisinha desse lindo lançamento de Gilvan Ribeiro.